Preste toda a atenção possível a cada detalhe desse vídeo, pois você vai ficar frente a frente com o passo mais importante e imprescindível para o domínio da lei da atração. Pois bem, quando as pessoas iniciam o estudo da lei da atração, elas ficam tão empolgadas para resolverem os problemas da vida delas, que começam a praticar a lei da atração meio que desesperadamente, ou tão esperançosas que não se preocupam com detalhes e perdem de vista o que é imprescindível, o que é mais importante para a sua funcionabilidade de forma consciente. Porque, primeiro, a lei da atração, ela funciona o tempo todo. A lei da atração funciona o tempo todo. Só que ela pode, do mesmo jeito que ela pode trazer coisas boas para a sua vida, pode também trazer coisas ruins. A exemplo da terra. A terra, ela pode dar coisas boas ao seu agricultor, ao agricultor consciente que a cultiva, que planta nela, e também pode dar coisas inúteis para ele, que ele não tem o mínimo interesse, se ele não souber cuidar da sua própria terra. Então, o que faz as pessoas desistirem da lei da atração, se decepcionarem com a lei da atração, o que faz as pessoas desistirem da lei da atração, o que faz as pessoas se decepcionarem com a lei da atração, e o que faz as pessoas fracassarem e depois dizerem que a lei da atração não funciona, é justamente isso. Elas começam a praticar de forma errada, na sequência errada, não segue o passo a passo certo, e aí, obviamente, não obtém o resultado necessário, ou o resultado preciso, o resultado consciente que elas tanto querem. Aí diz que não funciona, a lei da atração é uma mentira, mas não, a lei da atração funciona 100% do tempo. Só que, como eu acabei de dizer, tanto traz coisas boas quanto coisas ruins. É preciso você saber cultivar a sua mente do mesmo jeito que um agricultor cultiva a sua própria terra. Então, vamos partir para o primeiro detalhe desse vídeo. Observe essa imagem aqui. O que nós vemos nessa imagem? Nós vemos aqui um pedaço de terra, totalmente descuidado. Um pedaço de terra cheio de mato, entulho. A gente vê que o dono dessa terra não cuida dessa terra. Agora você me responda de forma consciente. É possível um agricultor conseguir colher alguma coisa nessa terra sem cuidar dela? É possível o agricultor plantar alguma coisa no meio desse mato? Alguma coisa que eu digo, alguma coisa que ele queira colher? É possível ele fazer isso? Não é possível, a terra está suja, a terra está cheia de mato, tem entulho aí. Para você plantar aí, você tem que fazer uma coisa que é imprescindível, que é justamente o que a gente vai aprender nesse vídeo, que é fazer a limpeza do seu terreno. Observe aqui o que é que o agricultor precisa fazer em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Observe agora. O que é que o agricultor tem que fazer? Limpar o seu terreno. Ele tem que tirar todo esse mato, ele tem que tirar todo esse entulho para ele pensar na possibilidade de começar a cultivar alguma coisa de forma consciente, que ele diz assim, eu vou plantar isso e sei o que é que vou colher. Então, desse mesmo jeito é a mente de uma pessoa. Quando uma pessoa chega na fase adulta, ela está com a mente impregnada de muita coisa, muita crença limitante, muita preocupação, muita ansiedade, muito medo, meio mundo de coisa que vem acarretando esse tipo de padrão mental, esse tipo de paradigma,
que ela começa a absorver isso desde a sua infância, na verdade, desde o feto, quando ela começa a receber as primeiras impressões de emoção e sentimento pelo que a mãe vive na vida real dela. Então, a criança nasce, continua sendo bombardeada por esse tipo de emoção, de sentimento, de sugestão negativa, seja da família, seja na escola, seja nos lugares onde ela frequenta, e ela cresce com isso. Então, quando ela chega na fase adulta, 90 e tantos por cento aí, não tem um número exato aqui, mas 90 e tantos por cento da mente das pessoas estão semelhantes a essa terra que a gente acabou de ver aqui. Uma mente com sujeiras, poluição mental. O mato da mente, né, o mato que a gente viu na terra, ele representa na mente das pessoas justamente o quê? A ansiedade, o medo, a preocupação, a sensação de abandono, o autossabotamento, esse monte de coisa que as pessoas têm automaticamente. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo também, acontece com todo mundo mesmo, eu digo, do planeta todo. Dependendo do ambiente em que você nasce, a sua mente ela vai ter uma gama muito grande, ou de coisas boas ou de coisas ruins. Como 90% das pessoas vivem em ambientes problemáticos, trabalhosos, com muitas preocupações, fazendo parte da maioria da população que acontece isso, então essas pessoas, igualmente umas às outras, igualmente a todo mundo, igualmente a mim também, isso aí a pessoa já chega na fase adulta com a mente impregnada disso. Então, se a sua mente está assim, que é o que acontece com a maioria das pessoas, você jamais pode começar a praticar a lei da atração de cara, como é ensinado por aí, e diz que é só você sentar numa cadeira, desejar, visualizar e pronto. Não, isso não vai dar certo na sua vida. Você tem que fazer o que o agricultor tem que fazer quando ele vai plantar. Ele tem primeiro que limpar a sua terra. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Limpar a sua mente. É esse o nome do primeiro passo e mais importante no estudo e no domínio da lei da atração consciente e definitiva. Não se pode plantar em cima do mato. Então as pessoas, eu já vi muitas pessoas dizerem que a lei da atração não funciona, mas é porque ela pega o que ela quer colher na vida dela, o que ela quer adquirir, o que ela quer atrair para si, ela quer plantar, ela quer começar a praticar com a mente poluída, cheia de dificuldades, cheia de problemas. Então, quando a mente da pessoa está impregnada de emoção negativa, impregnada de sentimentos negativos, o que é que acontece? A pessoa começa a praticar a lei da atração, muitas vezes não tão perfeitamente assim, a gente sabe. Eu tenho visto os ensinamentos aqui mesmo no YouTube, tem muita invencionice, muito besterol, né? As pessoas não sabem sobre a lei da atração, começam a estudar um pouquinho de nada, já saem ensinando sem saber direito. E o que eu vou dizer aqui a vocês, o que você vai aprender aqui em todos os vídeos, inclusive nesse daqui que a gente começou agora, o que você vai aprender, eu já coloquei em prática na minha vida e eu garanto a você que funciona. Hoje eu falo da lei da atração com propriedade, que eu chamo de lei do plantar para colher, porque tudo eu coloquei em prática na minha vida, em todos os parâmetros da minha vida, em todas as instâncias da minha vida, eu coloquei em prática e garanto a você que funciona. Não tem erro se você colocar em prática dessa maneira. Então, antes de você começar a querer praticar a lei da atração, a gente vai ter que fazer essa espécie de faxina mental. Mind reset. Você vai ter que fazer uma limpeza na sua mente. E como é que a gente faz essa limpeza? É fácil? Não é difícil, mas também não posso dizer que é fácil, porque trata-se de mudança de paradigmas, mudança de comportamentos, mudança de padrões mentais. Você vai ter que aprender a primeiro se desvencilhar das emoções negativas,
dos sentimentos negativos, e só assim você, quando tiver com a sua mente limpa, a sua mente pronta para receber o tratamento devido, aí a gente vai para o segundo passo, no segundo vídeo, que já vai sair agora, na próxima quinta-feira. Então fique atento a cada detalhe desse vídeo. Como é que a gente limpa a nossa mente? O passo mais importante de todos, mais importante assim, de antemão, né? Você já está no passo mais importante, que é o primeiro. Mas dentro desse passo, o que é que você faz em primeiro lugar? Primeira coisa, você precisa detectar na sua mente o que é que lhe atrapalha. O que é que você sente de emoção negativa? Você sente sensação de abandono? Você sente medo do futuro? Você sente pena ou dó das pessoas? O que é que você sente? O que é que lhe emociona? Porque tudo isso atrapalha no processo do desenvolvimento do seu estudo para a lei da atração. Então você tem que detectar o tipo de sentimento e emoção que são mais presentes na sua vida. Durante a sua vida, o que foi que você acumulou, sem perceber, claro, a gente acumula sem perceber, de negativo e de positivo. O de positivo você nem precisa se preocupar muito. Agora, o negativo é que você vai ter que tirar, do mesmo jeito que o agricultor tem que tirar os matos e o entulho e as ervas daninhas da sua terra. Então, se você não sabe o que é que você tem, eu vou já lhe dar aqui uma série de passo a passo para que você comece a praticar e já se desvencilhe, já se livre de uma gama de coisas negativas, de sentimentos negativos, de emoções negativas que vão se acumulando na sua mente a cada vez que você pratica sem perceber, igual a 90 e tantos % da população, tanto brasileira quanto mundial. E que passos são esses que a gente pratica inocentemente, sem perceber, no dia a dia? Os passos são os seguintes. Primeiro, se afaste, deixe de ouvir todo tipo de música considerada sofrência. Todo tipo de música que for considerado de sofrência, seja sertanejo, seja forró, seja romântica, seja pop, seja o que for, toda música da natureza sofrência, nunca mais escute. Nunca mais ouça. Se você tem na sua playlist aí música de sofrência, delete agora. Esse é o primeiro passo. A gente, particularmente, não tem nada a ver, nem tem nada contra os cantores, claro, os produtores. Eles estão sendo profissionais e fazendo a vida deles. Eles ganham milhões e milhões e milhões com isso. Estão certo, estão fazendo a vida deles. Mas você que ouve aquilo e começa a incutir na sua mente aquilo, você está plantando inocentemente, sem perceber, pensamentos, emoções e sentimentos negativos. Então, esse é o primeiro passo. Dentro do passo mais importante do Mind Reset, é afastar-se das músicas melancólicas, músicas de sofrência, que antigamente era chamada brega, que ao invés de fazer você ir para cima, né, ao invés de lhe levantar e fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que está instigada à vitória, à conquista, faz você ficar para baixo, sofredora. Aquela coisa de sofrência por amor, sofrência por alguém que lhe abandonou, sofrência por isso, por aquilo, que incita você a beber, a chorar, e a isso, aquilo, outro. Então, primeiro passo dentro do primeiro passo total dos 10 passos. Afaste-se de todo tipo de música que lhe deixa para baixo, que lhe faz sofrer, que lhe dá vontade de chorar, que incita você a beber ou alguma coisa. Livre-se disso. E que tipo de música você vai ouvir? Ouça música dançantes que não tenha uma letra que entre no seu cérebro, né, através da sua audição, e vá direto plantar emoções negativas lá dentro. Ouça música que lhe faça feliz. Nem música religiosas eu aconselho você a ouvir. Essas músicas tipo que eles chamam hino hoje em dia,
que bota você numa condição de submissão total, que precisa do Criador, do Salvador para lhe salvar. Isso todo mundo precisa, mas você não precisa ficar sofrendo. Você não precisa sofrer por isso. Então, nem esse tipo de música eu aconselho você ouvir. Você deve ouvir músicas que lhe coloque para cima. Ouça músicas dançantes, ouça música tipo música de academia, que faz você dançar, tal, faz você se exercitar. É bom para o seu corpo e não bota nada de emoção negativa na sua mente subconsciente. Então, o primeiro passo é esse: se desvencilhe, se afaste de todo tipo de música que enche a sua mente de emoção negativa. Esse é o primeiro passo nesse contexto. O segundo passo é você se afastar também de todo o programa sensacionalista, programa de televisão ou rádio, né, esses podcasts que acontecem também hoje na internet, que sejam sensacionalistas, tipo programa policial, que fala de morte, de bagaceira, de acidente. Afaste-se disso completamente. Eu conheço pessoas que têm síndrome do pânico, né? Não sai de casa com medo, não pode ir a uma padaria, não pode ver uma pessoa na rua que já é ladrão, já vai assaltá-la. E por que isso acontece? Porque ela não perde um programa desse. Ela fica assistindo esse tipo de programa, esses programas na televisão, programa no rádio, e fica com a mente impregnada de pensamentos e emoções negativos. Enche a sua vida de medo. Isso, as células do seu corpo são banhadas todo santo dia, a cada minuto, na verdade, por emoções negativas. Então elas se retraem, elas se acanham, elas não têm atitude a não ser o medo. Então uma mente que está desse jeito não tem condição de praticar a lei da atração de forma consciente. Ela já está praticando, já está atraindo coisas ruins, só que relativas ao que ela está impregnando a sua mente, que é o medo. Então esses programas, eles são sensacionalistas por natureza. É deles mesmo, do programa, ser sensacionalista. O locutor, o produtor do programa, ele quer fazer a população pegar fogo, né? Ele quer fazer a população participar do programa dele, dar opinião e tal. Enquanto mais você se envolve com isso, mais longe você fica do desenvolvimento do seu estudo com relação à lei da atração, porque a sua mente está sendo impregnada de coisa ruim, do mesmo jeito que acontece no terreno, que as pessoas vão jogando lá todo tipo de bagulho, né? Todo tipo de resto de construção, de bagaceira, animal morto. Então tudo, absolutamente tudo que se joga naquele terreno, que chama terreno baldio, né? Um terreno que o dono não cuida, é desse mesmo jeito que acontece com a sua mente. Cada sentimentozinho desse, cada emoçãozinha dessa, que você ouve, alguém matou alguém, estuprou alguém, assaltou alguém, um acidente assim que matou não sei quantos, tudo isso vai para a sua mente. E você não tem como escapar. Vai se acumulando, é como o terreno que vai acumulando também sujeira e mato e bagaceira que vão jogando lá. Então preste muito atenção sobre isso. Nunca mais, mas nunca mais mesmo, né? Se você tem amor próprio, nunca mais assista a esse tipo de programa, ok? O próximo passo, dentro do primeiro passo ainda, é você se afastar dos filmes de terror. Se afaste dos filmes de terror. Os filmes de terror são terríveis para a sua mente, porque tanto o filme de terror quanto de suspense, policial, drama, tudo isso é feito criteriosamente para lhe emocionar. Só que você se emociona negativamente. Por exemplo, um filme já viu esses filmes de serial killer, que o cara sai matando em série? Aquilo faz criar dentro de você o ódio pelo assassino, e aí isso não resolve nada, mas deixa o ódio na sua mente. Aí você começa, sem perceber, a odiar as pessoas na rua, e o ódio começa a se proliferar dentro de você. Você cultiva a pena, a dó pela vítima ou pelas vítimas,
Isso também vai para dentro de você. E você, imagine você dormir depois de um filme desse, onde você viu uma pessoa matar várias pessoas e depois viu ser morta pela polícia. Então fica uma espécie de redemoinho monstruoso na sua cabeça de todo tipo de sentimento e emoção negativa. Então se desvencilhe disso, saia de todo esse tipo de filme, nunca mais assista isso, nem filme de terror, nem filme policial, nem filme de drama, né? Drama que fica acontecendo aquelas catástrofes, né, de fim do mundo, disso, daquilo. Tire isso da sua vida. Filmes de suspense, né, que a pessoa chega a suar, né, na emoção do filme, e quando isso acontece, você não imagina o mal que está acontecendo na sua mente, na sua cabeça. A sua mente está absorvendo tudo isso, e é por isso que o mundo está essa bagaceira do jeito que está, porque 90 e tantos por cento, como eu costumo dizer, 90 e tantos por cento das pessoas estão nesse nível, assistindo esse tipo de filme, ouvindo esse tipo de música, vivenciando os problemas sociais através dos programas sensacionalistas. E você agora pode estar se perguntando, e eu vou me esquivar de tudo da sociedade? Não, você deve substituir. Você vai aprender isso aqui nesse vídeo. Você vai substituir, tirar, eliminar tudo que é ruim da sua mente e ativar coisas boas em seu lugar. Como eu acabei de dizer, você tira a música ruim, de sofrência, e coloque alguma música que lhe levante. Música de motivação, música que faz você vencer na vida, que instigue você a ter vitórias. Ouça vídeos de motivação que vai fazer você gostar de você mesmo, que não vai fazer de você vítima, nem coitadinho, nem isso, nem aquilo. Né? Então, ouça uma coisa que substitua a outra. Tira o que é ruim e coloca algo estimulante, de motivação, algo bom. Tira os filmes de terror, disso, daquilo, coloque filme de comédia, que vai sorrir, vai fazer você ficar descontraída. Então, vai assistir um filme de terror, tira o filme de terror, bota um filme de comédia, uma brincadeira, vai ouvir uma piada, uma coisa que faça você sorrir. Essas coisas que fazem você sorrir, elas não plantam coisas boas, mas pelo menos substituem as ruins. E aí a sua mente vai limpando aos poucos, né, vai se tornando mais agradável. Você vai ver que a sua mente vai ter um alívio, você vai sentir uma sensação de alívio. Com um mês e meio mais ou menos de prática disso, você tirando tudo que é negativo da sua mente, você vai começar já a sentir uma leveza na sua vida. Você vai ver problemas de discussões no trabalho deixarem de existir. Você vai ver problemas de discussão em casa, na família, deixarem de existir. Você vai ver aquelas discussões no trânsito, que você às vezes acontecia quase mensalmente, você vai perceber que essas discussões vão sumir da sua vida. Então, a sua mente, você vai sentir que a sua mente está limpa e pronta para a prática da lei da atração quando você começar a sentir a sua vida mais leve. Você vai sentir a sua vida mais feliz, mais tranquila. Você vai dizer, rapaz, a minha vida está mudando e está mudando para melhor. Então, antes de você querer prosperar na vida com a lei da atração, você tem que sentir essa sensação de leveza, de coisa boa na sua vida. Você diz, poxa, minha vida era tão conturbada, cheia de problema, cheia de discussão, cheia de dívidas, cheia disso, daquilo, cheia de medo, cheia de terror. Eu tinha aquela sensação de coitadismo, né? Aquela sensação de abandono. Agora eu estou sentindo uma leveza. Parece que a minha mente está mais leve, está mais suave. Então, quando você começar a sentir isso, aí pode crer que aí sim você está com a mente mais saudável. É como se o agricultor tivesse limpado todo o capim, tirado todo o entulho, todas as ervas daninhas, tudo que ele precisava tirar. E agora sim, com a terra limpa, aí vem o segundo passo, que você vai aprender no segundo vídeo. Ok? Então, sem esse passo do Mind Reset, da limpeza mental, você não consegue começar a praticar a lei da atração. Se começar, não vai dar certo. Você vai misturar
É como se o agricultor pegasse uma semente de feijão e jogasse ali, nessa terra, em cima desse entulho, em cima desse mato. A semente vai se perder ali, se ela nascer, fica perdido para dar uma base disso, um fruto velho perdido lá no meio do mato. Então, tem que seguir esse passo. Primeira coisa, tire tudo do negativo da sua mente. Deixe de ouvir músicas ruins que eu digo nesse sentido, música de sofrência. Se desvencilhe de todo tipo de filme e vídeo que você assiste, que seja sensacionalista, de terror, de suspense, policial, de crime. Tudo isso daí você deve tirar. E para concluir aqui, a outra coisa, você nunca, mas nunca mesmo, assuma uma posição diante de um evento que você vê, ouve ou assiste. Não tome partido nela. Deixe o que acontecer ali, lá, no lugar dela. Né? Por exemplo, você está assistindo um filme de um criminoso. O cara está cometendo crime. Nunca fique com ódio do criminoso. Nunca fique com pena da vítima. Porque isso você, primeiro, não resolve o problema. Aquilo é só um filme. E você, pelo contrário, vai armazenar na sua mente o ódio e o sentimento de pena, de coitadismo, de sofrimento, de vítima. Então, se desvencilhe disso, abandone esse tipo de comportamento. Você vê um acidente na rua, nunca queira saber quem é que estava culpado, nem nunca queira saber quem é que foi o que sofreu mais ali, porque se você pensar no culpado, é a culpa que é plantada dentro de você. Se você pensar quem sofreu mais, quem foi que morreu, quem foi que se acidentou, é esse tipo de sentimento que vai para você. E tudo isso, um dia, começa a atrair coisas ruins para você, para a sua vida. Não vai ser surpresa se um dia você passar por um acidente igual. Se você se emocionou no filme contra o bandido, não vai ser surpresa se um dia você for assaltado, se você for vítima. Então, aprenda a se comportar mentalmente diante dessas situações. Primeiro, a maioria dos problemas não é você que vai resolver, você não tem condição de resolver. Então, a sua emoção só é ruim para você. Então, a emoção ali vai só ficar dentro da sua cabeça, da sua mente, vai estar impregnando a sua mente de pensamentos e emoções ruins, sentimentos também. E aí, você não vai resolver a situação e ainda vai plantar na sua mente um monte de emoções negativas que futuramente, certamente vai atrair coisas ruins para você. Outra coisa, não sinta mais ódio, rancor, inveja, nem medo de nada na sua vida. Nada, nada, nada. Se alguém lhe fez algo mal e você não a perdoa, o problema fica com você, não é com ela. Ela foi maldosa com você, ela foi ruim com você, foi negativa, mas se você não esquecer isso e não perdoar, tirar completamente da sua mente, é só você quem vai sofrer. Só você quem vai sofrer. Então você tem que tirar isso da sua mente. O cara fez uma maldade com você, uma pessoa, seja na família, seja fora da família, perdoe. Perdoar nesse sentido, esquecer mesmo, não deixar que aquilo fique na sua mente. Não se preocupe nem com os princípios religiosos. Faça isso dessa forma, tire da sua mente, porque se você ficar magoado, ressentido, esse mal está dentro de você, está na sua mente, e isso é considerado entulho dentro do terreno, vai atrapalhar. Então, enquanto mais você se preocupar em ficar ressentido com alguém, magoado, tudo isso vai lhe atrapalhar. Lembre-se, isso não é fácil de se resolver, não é fácil, porque você vem, todo mundo, né? Isso aconteceu comigo também, a gente vem de um processo antigo, desde a infância, então não dá para tirar assim de uma hora para outra. Observe que um agricultor, diante de um terreno sujo, cheio de mato, entulho, meio mundo de problema, ele trabalha muito para limpar, ou paga alguém para fazer. Então você pode fazer isso sozinho, na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Agora, para você fazer isso, você precisa ter amor próprio. Sem amor próprio, você não vai ter ânimo para continuar, né? Você vai se perder no meio do processo. Você tem que ter interesse em mudar. Como eu digo no trailer desse canal,
você tem que ser uma pessoa determinada. Eu uso outra palavra lá, eu uso uma palavra mais popular. Mas você tem que ser uma pessoa determinada a mudar e decidir mudar de vida. Você tem que ter, primeiro de tudo, amor próprio. Você tem que amar a você mesmo. Amar mesmo, é amar a ponto de dizer, hoje eu vou salvar a minha vida. A partir de agora, eu vou me desvencilhar de tudo que não presta, que eu pratico sem perceber. Eu não tenho culpa, porque eu aprendi a viver assim. Eu nasci num ambiente assim, como 90 e tantos % da população mundial. Então, mas é só você que tem que dar o primeiro passo para se salvar. Ninguém lhe salva, nem religião, ninguém, nem padre, nem pastor. Você, na verdade, a maioria das pessoas que estão entupindo as igrejas, que vivem sofrendo do mesmo jeito, o que a igreja quer é isso, que você viva lá, né? Mas que salvar a sua vida mesmo, só você vai dar o primeiro passo. É claro que o Criador e o Salvador, eles são imprescindíveis dentro do processo. Tanto que o próprio Cristo veio em pessoa, enviado pelo Pai, para ensinar isso a gente. Eu vou repetir isso, ele veio ensinar você a se salvar. Quando ele vier novamente no seu retorno, como é tão pregado por aí, ele não vai salvar mais você. Não, ele já ensinou você a fazer isso. Ele vem buscar, ele vem separar o que é joio e o que é do trigo. E quem é joio, ele não vai transformar em trigo. Né? Quem se transforma é você. Você é quem tem que dar o primeiro passo. Então, faça isso como um propósito de vida, de salvação de vida. Eu sou determinado, eu sou uma pessoa que quero salvar a minha vida. Independente da sua idade, independente da sua cor, independente da sua religião, independente da sua condição social, independente de qualquer coisa, salve a sua vida. Você vai aprender nesses 10 vídeos que isso é possível fazer em qualquer área, qualquer segmento da sua vida, seja financeiro, seja em relacionamento, seja na saúde do seu corpo, seja nas conquistas, nas vitórias, seja em tudo, qualquer coisa que você imaginar, você pode fazer isso. Agora, só você pode. Não confie em religião, não confie nisso, naquilo, porque nada disso salva você se você não der o primeiro passo, se você não se determinar a se salvar. Então, esse é o primeiro passo, ele é o mais importante. Agarre isso com unhas e dentes. Assista a esse vídeo outras vezes, pegue uma canetinha e anote. Vou me livrar das músicas de sofrência, dos filmes ruins, dos programas ruins. Não vou mais ficar ressentido com ninguém, não vou ficar mais magoado com ninguém. Vou perdoar essas pessoas todas, vou livrar minha mente desse entulho, dessa bagaceira que eu não sabia que estava colocando na minha mente sem perceber. Cada vez que assistia um filme ruim, cada vez que ouvia uma música ruim, cada vez que ficava ressentido com alguém, né? Então, isso é o mato da sua mente. E você tem que fazer tal qual um agricultor. A primeira coisa é limpar o mato da terra para poder plantar. Começar, né, pensar em plantar. Desse mesmo jeito é você. Tire todo esse mato, toda essa mazela, toda essa bagaceira de emoção mental. Todas as vezes que você sentir uma sugestão negativa na sua mente, interior ou exterior, que a gente não sabe de onde vem aquela vozinha e faz uma sugestão negativa, às vezes até para lhe proteger. A mente fica querendo proteger você de tudo, então ela diz que isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, ela incita você a pensar em coisas ruins. Então, isso acontece porque já está impregnado lá, isso é fruto do que já foi plantado lá há muito tempo. Então, quando acontecer isso, você diga assim na sua mente, olha, acesso negado. Pode dizer assim mesmo, acesso negado. E na hora, coloque um pensamento positivo referente àquilo. Né? Se for uma coisa assim, você não vai conseguir, você diz acesso negado. Eu consigo sim, acesso permitido. Pronto. Você está tirando uma coisa ruim, você está arrancando aquela coisa ruim, está eliminando aquela coisa ruim
e está ativando uma coisa boa. Então, quando você sentir uma emoção negativa, uma sugestão negativa, um sentimento negativo, você diga na hora, acesso negado. E você, no seu lugar, né, no lugar daquele sentimento ruim, você cria um novo do mesmo nível, na mesma conjuntura ali. Como eu acabei de dizer, se for dizendo que a sugestão for dizendo que você não tem condição, que não vai dar certo para você, na hora, quando você disser acesso negado, aí você diz, eu tenho condição de obter isso sim, eu sou capaz e eu vou conseguir. Aí você diz em seguida, acesso permitido. Então, com o tempo, né, com a prática, você vai dominando essa técnica e, além de se desvencilhar de tudo que é negativo, você vai aprendendo a lidar com a sua mente. Quando ela for dando os frutos do que já foi plantado lá há muito tempo, você, além de não plantar mais, né, quando você se afasta das coisas ruins, você também começa a plantar coisas boas lá. Você vai aprender a fazer isso a partir do segundo vídeo. Ok? Então espero que você assista esse vídeo outras vezes, anote o detalhe, tome uma decisão na sua vida. Se você não fizer o que foi ensinado aqui nesse vídeo hoje, você não tem condição de praticar a lei da atração, porque vai estar praticando errado numa mente problemática, poluída. Igualmente é um agricultor que quer colher alguma coisa no terreno e ele não tem coragem, não se propõe a limpar o seu terreno, ele não tem condição de plantar ali. Então aprenda isso, tome uma posição e pratique com amor próprio mesmo. Tenha interesse em salvar a sua própria vida. Eu sou o professor Dimas Patriota e lhe vejo no vídeo 2. Um abraço.